Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversando com Kardec. Então, vamos iniciar com a nossa oração. Amigo Jesus, muito obrigada por essas oportunidades que temos para estudarmos, para aprendermos um pouco mais do Espiritismo, um pouco mais sobre nós mesmos, onde quer que nós estejamos. Contribua, Senhor, para que nós tenhamos sempre muito foco, muita determinação e que façamos do estudo a nossa rotina diária. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós trataremos de dois assuntos que são rapidinhos, com alguma complexidade. Nós vamos falar sobre os convulsionários e também sobre a afeição dos espíritos. Vamos lá? Então, no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós chegamos lá na questão 481. Então, até que ponto os espíritos influenciam na vida física, né, no mundo corporal? Então, nós vamos dar continuidade. E a pergunta de Kardec é assim: os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Então, vamos tentar entender. Convulsionários são as pessoas que têm convulsões, sejam elas reais ou sejam elas fictícias, certo? Então, Kardec quer saber, essas pessoas que têm esse tipo de convulsão, tem algum espírito influenciando ela naquele momento? É isso que acontece? Por isso que tem convulsão? E aí, os espíritos esclarecem que sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Então, as pessoas que têm convulsão, elas podem sim estar sofrendo algum tipo de influenciação de espíritos. Mas, né, os espíritos continuam ali, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Então, infelizmente, tem algumas pessoas que fazem isso apenas para enganar, né? Então, é tudo muito fingido, é fake. Desses espíritos, então, que se manifestam, né, que se submetem, enfim, que contribuem, né, magnetizando para que esses fenômenos de convulsão aconteçam. E aí, os espíritos nos dizem que são espíritos de natureza pouco elevada. E devolvem com uma pergunta: credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Então, é só a gente usar, como sempre, né, Kardec nos ensinou, o raciocínio lógico, né, a lógica, a razão. Então, será que os espíritos superiores usariam o tempo deles, que é tão sagrado, para esse tipo de prática, né, para as pessoas se apresentarem esse tipo de convulsão? Então, daí a gente já consegue perceber que ainda há espíritos com natureza pouco elevada e que contribuem com esses fenômenos. Na questão 482, Kardec pergunta então: como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? E aí, como é que pode, né, toda uma população ter convulsão, enfim, ter esse tipo de crise subitamente? E aí os espíritos esclarecem a Kardec que é o efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Então, a nossa condição moral, né, nós encarnados, vai se afinizar com os espíritos que ainda têm uma natureza menos elevada. E aí continuam dizendo que não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso. E a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. Então a gente precisa entender que nós estamos sob efeito do magnetismo, né? A gente magnetiza, é magnetizado e o magnetismo está aí ao nosso redor. E continua a explicação. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos.
Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores. Então, a gente já estudou sobre o sonambulismo, né? E a gente percebeu, então, que também aqui na casa dos convulsionários pode acontecer a insensibilidade física, né? Então, deixa de perceber o físico, conhece os pensamentos e ainda transmite as dores que são percebidas. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Então, essas crises não são sonambulismo desperto, né? O sonambulismo acontece quando a gente, de fato, está desligado do corpo. Então, a gente precisa lembrar, como o magnetismo está aí, nós somos pessoas, né? E os espíritos somos seres que, ora magnetizamos, ora somos magnetizados. Então, as crises podem acontecer, né? Na questão 483, Kardec então pergunta qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes. Então, por que tem não se percebe o físico, não se sente o físico estando nessa situação? E os espíritos esclarecem que em alguns é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Então aqui a gente percebe que esse efeito magnético pode atingir, né, ou ativar ali o sistema nervoso, como se a gente tivesse ingerido algum tipo de substância, né? E pode causar, então, essa falta de sensibilidade no corpo físico. Em outros, parece que toda a energia é direcionada, então, para o espírito. Continuando, então, a explicação sobre isso, os espíritos nos esclarecem que não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Então, é a mesma situação, né? Quando o espírito está muito envolto, muito usando as suas energias com alguma outra situação, o corpo não tem as suas percepções. Então, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Então, a gente percebe, então, essa calma, esse sangue frio, muitas vezes, que esconde uma dor aguda, porque realmente o corpo parece estar sob efeito de uma anestesia de fato. Sabe-se que o calor no combate, a pessoa não se percebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura a faria estremecer. Então, se a gente está numa situação, né, tá correndo, enfim, está numa situação de muita emoção, às vezes a gente machuca e nem percebe. Nossa, onde é que eu machuquei isso? Nem vi, né? E às vezes a gente está tão ligado aqui que a gente, cortando um legume, ele passou a faca. Já é uma dor, um sofrimento enorme. Então, eles continuam nos esclarecendo que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos. Pode se perguntar como ele pode depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. Então, né, estar sob a ação de certos espíritos, com certeza vem de uma disposição natural. A gente, o corpo físico, nós aqui encarnados, temos uma disposição natural a uma atração, uma abertura para que os espíritos aqui, então,
possam fazer as suas ações, lembrando que nós, espírito aqui encarnado, é a ação primária, que os espíritos desencarnados que fazem qualquer tipo de influência sobre nós é uma ação secundária, que de alguma forma nós permitimos ou não cuidamos para que ela não acontecesse. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então a gente percebe que a ação dos espíritos sobre os convulsionários acontece por algum tipo de predisposição ali envolvida. Então a gente entra agora sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Como a gente já percebeu que os espíritos são atraídos por uma simpatia, né, por uma abertura que nós temos, então agora vamos entender como é que os espíritos se afeiçoam a certas pessoas. Na questão 484, Kardec pergunta então: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E aí, os espíritos muito diretos nos dizem que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou os que possam vir a ser. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Então, os espíritos se afeiçoam àqueles que são simpáticos, né? Simpáticos em superioridade ou por estarem buscando se melhorar, ou simpáticos pela inferioridade e por se manterem nos vícios. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Então tá, vocês já nos disseram, né, os espíritos explicaram, que nós temos então essa afeição por pela questão moral, pela questão de evolução, mas ela é exclusivamente por esse motivo? E aí os espíritos nos dizem que a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Então, não é exclusivamente moral, né? Pode estar ligada a uma lembrança das paixões humanas. Já na questão 486, Kardec então pergunta: os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem e se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Então, tem espíritos que nos acompanham para ver a gente infeliz, ou outros que nos acompanham para nos ver prósperos, para nos ver melhorar, buscar essa evolução? Então, Kardec diz que os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curar. Então, que eles ficam com certeza preocupados quando a gente não suporta com resignação, né, os nossos propósitos. É a mesma coisa que o doente rejeitar uma bebida amarga que vai curar. Eu não vou beber esse remédio porque ele tem um gosto ruim, né? Então, a gente tem que ter essa nossa lembrança. Já na questão 487, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Então, os espíritos ficam ali aflitos, tentando nos auxiliar mais numa situação de mal físico ou moral. E aí os espíritos explicam que vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Então a gente observa que o mal moral, né, o egoísmo e a dureza do nosso coração é que vai derivar todos os males que a gente pode estar envolvido. E é aí que a gente vai estar acompanhado
né, de espíritos que ou que vão tentar nos auxiliar, ou verem a nossa infelicidade. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos males físicos, que são passageiros. Então, com certeza, são os maus morais, né? As questões morais são é o que a gente carrega aqui encarnado ou desencarnado. Então, o que aflige os espíritos, com certeza, são essas causas que nos tornam cada vez mais distantes deles, né? Porque os males físicos vão passar, com certeza. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com desgostos pueris da infância. Então, essas questões do mundo que ainda nos abatem, eles não têm muito, né, não ficam inquietados com essa situação. Realmente, são os males morais que vão deixá-los inquietos. E aí continua, né, que os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Então, essas aflições que muitas vezes nos tiram, né, que nos perturbam, para os espíritos que são superiores, que nos vêm de fora, eles entendem que aquilo vai nos trazer um progresso. É uma crise, é algo momentâneo. Nada é duradouro, né? Nada é para sempre. A dor não é para sempre, a felicidade não é para sempre. A gente está sempre em altos e baixos, e a vida é feita disso. Então, os espíritos superiores entendem que esses momentos de lá embaixo, de aflição, de sofrimento, vão nos levar ao progresso. Então, que vai salvar, né, o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, né, eles enxergam maior com amplitude, eles as apreciam de outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros excitam-nos ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Então, os espíritos que nos são afins, que são superiores, nos vendo nesse momento de aflição, de crise momentânea, vão tentar nos auxiliar para que a gente tenha coragem, para que a gente siga, porque é temporário, e a gente vai, então, logo superar e crescer e evoluir com isso. Né? Entretanto, os espíritos de uma natureza ainda mais imperfeita, eles vão ficar incentivando o nosso desespero, né? E nos comprometer, e o objetivo deles não é que a gente aprenda, né? Mas é se divertir através da nossa dor. E, para encerrar essa parte da afinidade, né, dos espíritos por nós aqui encarnados, na questão 488, Kardec então pergunta: nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Então, todos aqueles, né, que vieram antes de nós, que agora estamos encarnados, eles têm mais simpatias por nós do que qualquer outro espírito superior? E os espíritos nos dão esse consolo, né? Eles dizem que sem dúvida, e frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Então, esse cuidado que a gente percebe, com certeza, né, os nossos familiares que já estiveram aqui entre nós, né, aqueles que já nos foram amigos, estão ali buscando nos proteger e nos consolar a todo momento. E, continuando, né, porque Kardec emenda, né, uma resposta que para ele não ficou muito clara, vem a outra, a 488A, ele pergunta então: eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? E os espíritos, então, dizem que são muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Olha que interessante. Então, se a gente tem algum sentimento, né, pelos espíritos familiares que já foram, se a gente ainda conserva aquilo, se a gente ainda tem aquele amor, com certeza eles percebem esse nosso sentimento. Então, a gente não precisa estar numa casa espírita para pedir uma manifestação, para pedir uma mensagem, para dizer, para
esse espírito que desencarnou, né, para esse nosso familiar, esse nosso amigo, o quanto nós o amamos. Basta que a gente os ame. Eles vão sentir, eles vão perceber. Para encerrarmos, então, nós agradecemos, Senhor, a esses ensinamentos e somos muito gratos a cada espírito amigo, espírito familiar, a cada espírito superior que contribui, Senhor, com o nosso ensinamento, com a nossa jornada, que nos dão força, para que a gente possa sempre seguir, buscando ser melhor, buscando aprender, nos resignando a cada sofrimento, pois sabemos que tudo passa, e isso também passará. Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nos vemos em breve, quer dizer, nos ouviremos em breve nos próximos episódios. Um abraço, até breve.